Boa noite a todos, novamente estou aqui, Rafael Sarava, para mais um vídeo aqui no canal de oração. Obrigado por você que está aqui acompanhando. A mensagem de hoje está presente no livro de Marcos, capítulo 3, versículo do 13 ao versículo 19, certo? Marcos capítulo 3, versículo do 13 ao 19. Mas antes da gente começar aqui a reflexão, vamos fazer uma oração. Amado Pai, amado Deus, por favor, se Deus fique com essa leitura da Tua Palavra e também com a reflexão vai ser grandiosa para todas as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Marcos capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Jesus subiu ao monte e chamou a si aquele que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-se os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e estivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Essa passagem aqui ela pode passar sem muitos detalhes, ou muitas pessoas passam por cima, ou apenas uma curiosidade, quais são os nomes dos 12 apóstolos de Jesus. Mas mais do que apenas os 12 apóstolos, são quem Jesus escolheu para ser os seus 12 discípulos que depois se tornaram apóstolos, exceto um, que foi Judas que o traiu. Todas essas pessoas, ou a maioria dessas pessoas, elas eram pessoas simples, não eram pessoas que eram da corte real dos judeus, não eram pessoas que eram da corte real dos romanos, por exemplo, ainda que Mateus tivesse ligação com os romanos, porque ele era cobrador de impostos. Mas e também, alguns desses discípulos, desses apóstolos, eles eram, por exemplo, pescadores, homens iletrados, homens que nem sabiam escrever, que falavam rudemente, não tinham palavras bonitas, e foram essas pessoas que Jesus chamou. Mas mais do que Jesus chamou também, todas essas pessoas elas foram transformadas quando andavam com Cristo. Quando elas estavam lado a lado com Jesus, elas foram sendo moldadas do interior para o exterior. Por exemplo, Pedro. Pedro a gente conhece, ele era conhecido como, até hoje, como líder dos apóstolos, líder dos discípulos, o cabeça entre eles. E Pedro ele era muito esquentado, ele gostava de falar na cara da pessoa que ele logo vinha a cabeça dele. Só que, ao decorrer da vida de Pedro, ele foi sendo mudado. O seu orgulho, a sua altivez que existia no seu coração, ela foi sendo quebrantada e ele se tornou uma pessoa humilde, um humilde seguidor de Cristo. Mas ainda na sua caminhada cristã, durante toda a sua vida, ele foi sendo transformado. Outras pessoas, outra pessoa aqui, por exemplo, João, que a gente conhece como o apóstolo do amor hoje em dia, aquele que recebeu as visões do Apocalipse do próprio Jesus Cristo. João, ele era conhecido como o filho do trovão. Por quê? Por causa que ele era agressivo, ele não aguentava, não levava desaforo para casa. Se ele tinha alguma rixa com alguém, ele resolvia brigando, sendo discutindo ou brigando. Só que esse mesmo apóstolo, quando ele andou com Cristo, caminhou ao lado de Jesus, ele também foi mudando, a ponto de ser chamado o apóstolo do amor, o discípulo do amor. E tantos outros aqui. E essas escolhas a gente faz dia a dia. A transformação em nosso ser, em nosso interior, a gente faz dia a dia. Claro, não é definitivo que a pessoa se fale como um cristão, que lê a Bíblia, que ela vai mudar completamente. Por quê? Porque isso depende de sua escolha, depende de sua posição. Se a gente vê, por exemplo, os 12 discípulos, 12 apóstolos, apenas 11 conseguiram realmente se transformar, porque um recusou essa transformação. Um, que foi Judas Iscariotes, ele escolheu continuar com a velha natureza, com o velho homem, negou Cristo, entregou ele aos romanos e depois se matou, certo? Ele foi e tirou sua própria vida. Só que a gente não precisa ser do mesmo caminho que Judas, aquele caminho que você conhece a Cristo e não deixa Cristo te transformar. E sim, a gente pode seguir ao lado de Cristo e dia a dia aprendendo da sua palavra, aprendendo dos dons do Espírito, que é a mansidão, a bondade, o amor, a alegria, e a gente abandonando o velho homem, porque abandonando o velho homem, a gente vai se preencher mais e mais a cada dia
do novo homem, que é a presença de Deus, que vem do Santo Espírito do Senhor. Que a gente venha a ser mais a mais como Jesus. A gente venha a ser como os discípulos de Jesus. Porque a partir dos discípulos, sendo discípulo, a gente vai aprendendo cada passo que Jesus deu aqui na terra. A gente vai ser o verdadeiro Filho de Deus, transformado e bendito pelo Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Amado Pai, amado Deus, obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem, que o Senhor possa, por favor, nos dar força e também transformar o nosso ser, nosso interior, para que demos glórias a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.